Olá para vocês aí! Hoje a gente está na cozinha de quem? Da minha mãe! Vocês nunca pensaram que eu ia apresentar a cozinha da minha mãe, né? Mas ficou pronta, já mostrei lá no Instagram, não tinha contado que era da minha mãe, mas tem vários detalhezinhos e até o quê? Um erro meu. Tá curioso? Continua aí! Minha mãe e meu pai moram aqui faz uns 2 anos e meio, mais ou menos. No início, a única bancada de pia que eles tinham era na churrasqueira. Então, por um tempo, por alguns meses, eles se viraram lavando louça lá na churrasqueira. E o fogão, que era de piso, ficava aqui na cozinha. Conseguiram se virar por alguns meses, porém, com o tempo, ela ficou meio longe, né? Tinha que andar entre churrasqueira e cozinha, daí o fogão ficava aqui, não tinha bancada. Ela resolveu então fazer metade da cozinha porque ela não tinha dinheiro. A cozinha, vocês vão ver, é grande, então o valor não ficou tão baixinho assim. E ela resolveu fazer metade da cozinha. O que a gente fez primeiro? Quando ela se mudou, ela já alterou a abertura da porta. Ela meio que deixou conjugado a cozinha com a churrasqueira que fica do lado e a gente alterou o tamanho da porta. Após isso, ela não queria alterar todos os revestimentos. Como eu disse para vocês lá no apartamento, o apartamento Clean, ela nem sempre é necessário e nem sempre o cliente gosta de alterar todos os revestimentos. Então, o único revestimento que a gente alterou aqui foi essa parede, que a gente não quebrou, a gente só fez piso sobre piso e alterou o revestimento de 90 centímetros para cima, que era a altura mais ou menos que iria ficar ali a bancada de granito. Lembra que eu comentei com vocês lá no apartamento Clean que tem clientes que amam o branco e tem clientes que odeiam o branco? Então, a minha mãe é daqueles que odeia branco na marcenaria. Ela não queria nem interno dentro dos armários. Ela não queria branco na cozinha dela. Então aqui as cores que a gente escolheu foram 2 tonalidades da Arauco. A gente escolheu o Connect para as frentes de porta e o Carvalho Mel para as laterais e alguns detalhes que vocês vão ver aqui com a gente. No início aqui, na primeira parte da marcenaria, a gente tem um porta-temperos. Então, ela adora esse porta-temperos e ela utiliza muito. Ao lado a gente tem o fogão de embutir, que eu até posso comentar um pouquinho mais sobre fogões de embutir ou até mesmo sobre esse modelo, que a gente tem alguns detalhezinhos que ela adora e alguns detalhezinhos que ela realmente não gosta. E tem muita gente que não conhece ainda o fogão de embutir e eu sinceramente acho uma ótima opção. Ao lado do fogão a gente tem um porta-toalhas. A minha mãe não usa, ela não gosta, ela não acha bacana, usa essa porta-toalhas. O que acabou acontecendo é que ela usa esse espacinho para colocar o escorredor de louça aqui dentro. Então acabou ficando útil, sim, ela usa bastante, porém ela não usa como o que a gente planejou ser. Conta pra mim, você gosta do porta-toalha na cozinha? Você usa? Coloca aí, hashtag time do porta-toalha, não gosto de porta-toalha, o que vocês acham? Do lado do porta-toalhas a gente já tem o lado da pia, da cuba. E aqui a gente tem uma relação de ódio e amor, gente. Ela adora o tamanho da cuba, ela tem 60 centímetros, quase 30 de profundidade, ela é bem grandona, até minha sogra brinca que é uma banheira, não uma cuba. Então ela adora que ela seja tão grande, porém ela não é uma cuba ela não é nivelada com a pedra, ela é uma cuba de semi-encaixe. Então o que acaba acontecendo? A gente tem uma bordinha que fica alta e que para a água. Então ela até tem um rodinho ali, mas sempre fica um pouquinho de água empoçada e ela não gosta disso. Tramontino devia ter lançado aquela cuba nivelada um pouquinho antes. Aqui nessa cuba, para quem não conhece, existem vários acessórios para esse tipo de cuba. Nessa cuba a gente tem a tábua de madeira, que ela é encaixada, então ela não corre, né? E é muito útil. Isso aqui é uma das coisas que ela mais usa na cozinha. Agora vamos pro erro da Fran nessa cozinha. O que acabou acontecendo? Essa cuba ela tem quase 30 centímetros de profundidade. Era a primeira vez que eu tinha trabalhado com esse tipo de cuba, eu não tinha colocado elas, né, nos meus projetos ainda.
Então eu não sabia que essa válvula abaixo aqui da cuba era tão grande, tão alta. É muito importante que a gente tenha sempre um espaço para o sifão fazer a curva, né, para ele ficar com aquela aguinha parada para não voltar cheiro. E aqui, com essa altura bem pequena, bem baixinha, era muito difícil de acabar acontecendo. O que meu pai conseguiu fazer aqui foi quase uma gambiarra, mas que acabou solucionando a situação. A gente conseguiu colocar um sifão maior, ele conseguiu a curva aqui que não volte a água e que consiga não voltar o cheiro, porém ficou bem apertado. Vocês conseguem enxergar aqui? Ficou bem apertado. A frente da gaveta a gente dividiu, aqui é uma basculante na primeira parte e a de baixo é um gavetão, que a gente dividiu no meio. O que a gente devia ter feito é feito o gavetão um pouquinho mais baixo e essa parte da basculante um pouquinho mais alta, pra gente ter um espaço de trabalho um pouquinho maior. Ao lado da cuba, ao lado dessa parte da basculante, a gente tem 4 gavetas. Eu não comentei com vocês ainda sobre o puxador. O puxador aqui é o facetato. A gente utilizou a ponteirazinha aqui cromada e o meio bronze. E é o chamego da minha mãe na cozinha, ela adora. Ao lado a gente tem o nicho para máquina de lavar louça. Ela já escolheu o modelo, porém ela brincou comigo que ela só vai comprar quando minha irmã casar, porque por enquanto ela tem quase uma máquina de lavar louça em casa. Então é só ano que vem. O último móvel que a gente tem por aqui é a lixeira. Então ela fica escondidinha aqui no cantinho. Ela utiliza... Ela gostava de utilizar aquelas lixeirinhas de bancada, porém eu convenci ela, falei, mãe, esconde o lixo, por favor, vamos deixar ele lá no cantinho, e ela utiliza ele bastante. No meio da cozinha a gente tem a ilha, que é o novo ponto da cozinha. O que aconteceu aqui? Já como essa parte para lá foi feita na segunda etapa, a pedra acabou ficando com uma tonalidade diferente da primeira parte. Essa foi a única coisa que entrega que foram feitas em 2 etapas, a cor da pedra. A disposição da ilha ficou da seguinte forma: a gente deixou um espaço para 2 banquetas aqui para refeições rápidas e do lado da porta que vai para a sala de jantar a gente colocou 2 portas de um lado para coisas que ela utiliza no dia a dia, porém não tanto assim, e 2 portas pro lado de cá para as coisas que ela realmente usa, como sal, que não é bom colocar no porta-temperos, porque oxida muito fácil, e algumas coisas que é bom ela conseguir pegar e já trabalhar na comida. Então aqui ficou um acesso rápido, vamos dizer assim. Os pendentes que a gente colocou em cima da bancada aqui foram pendentes da Illumishop. A gente utilizou cores amarelas, que não é uma coisa muito comum em cozinhas, porém esse estilo deu um conforto e trouxe um estilo muito bacana para a cozinha. A primeira coisa que a gente tem do lado de cá da cozinha, que a gente fez por último agora, é uma torre de elétrons. A gente fez algumas opções, uma delas era manter os elétrons que ela já tinha, e a gente iria trabalhar com uma porta que abria e embutia dentro do armário. Porém, a gente foi pesquisar, a gente viu que esse tipo de sistema tinha bastante manutenção, ia dar bastante dor de cabeça, e a gente também não achou que iria ficar muito funcional para o dia a dia, porque micro-ondas é uma coisa que a gente usa bastante, né? Mesmo que o forno ela ainda tenha lá no fogão de embutir, o micro-ondas é uma coisa que a gente utiliza pelo menos 3 vezes por dia. Então ela falou, não, vamos deixar essa cozinha o mais funcional possível. Então ela comprou o micro-ondas e o forno de embutir. O micro-ondas ela conseguiu achar em uns salvados. O precinho assim, gente, acho que quase 50% do valor original que estava na internet, que a gente estava procurando. O forno tinha um valor um pouquinho mais abaixo, porém a gente já descobriu que também está lá nos salvados, que ela tinha comprado no micro-ondas. Então ela conseguiu um valor bem bacana. Em cima a gente tem uma porta, 2 portinhas com uma prateleira mais alta. Daí a gente tem o micro-ondas de embutido Electrolux, o forno de embutido Electrolux e 2 gavetinhas. Do lado de cá, para não ficar um paredão de armário, porque era o que acabou ficando em algumas opções que a gente trabalhou, minha mãe é uma pessoa exigente, então eu fiz várias opções de cozinha para ela.
E pra gente dar uma aliviada nesse paredão de eletros, de mobiliário, a gente colocou um nicho, bem grande na verdade, e trabalhou com iluminação. Então deu profundidade, né, porque fizemos uma janela que o olhar consegue entrar um pouquinho mais nesse mobiliário e trouxemos uma iluminação que deu um destaque sensacional para a cozinha. Em cima e embaixo desse nicho iluminado, o que a gente fez? Duas portas bem grandonas, que a gente dividiu em prateleiras menores, então a gente conseguiu aproveitar bem esse espaço, acho que é um dos armários mais funcionais que ela tem aqui, ficou bem bacana. E embaixo ficou a parte de comida. O que a gente fez? A minha mãe tem problema de coluna, acho que eu não tinha comentado isso com vocês. Então, o que acontece? Quando a gente coloca coisas muito baixas, principalmente se é uma prateleira comum, você tem que quase que se ajoelhar no chão para conseguir chegar ao fundo. Pra gente resolver esse tipo de problema e ela não precisar fazer isso, o que ela faz? Deixa eu mostrar pra vocês. Ela usa o pé. Então a prateleira abre, ela consegue visualizar tudo que tá ali dentro e não precisa se abaixar daquele jeito que a gente precisa quando tem prateleira. Ainda para ajudar, ela pode empurrar, porque ele tem amortecedor. Aqui a gente tem uma cristaleira não tão cristaleira assim, porque minha mãe quase não tem cristais. Porém, ela queria uma porta de vidro, ela adorava, ela sempre me mostra nos projetos que ela adora olhar o Pinterest, e ela sempre traz referências com portas de vidro. A primeira referência que ela trouxe era um vidro bronze, aquele reflecta bronze, sabe? Porém, eu já tive na minha cozinha e eu não indico muito pra cozinha porque ele enchia de pintinho de gordura, era horrível de limpar. E aqui a gente conseguiu trazer uma profundidade um pouquinho melhor até, porque a gente utilizou um vidro transparente, porém que dá aquela nuance não tão transparente assim. A gente utilizou o vidro canelado, que ele tem umas ondinhas, não sei se vocês conseguem enxergar aqui no vídeo. Ele tem umas ondinhas, então ele dá uma referência do que tem lá dentro, porém ele não mostra tudo. No fundo, a gente utilizou iluminação de LED em todos os fundos, é uma canaletinha. Quem quiser olhar melhor como foi feita essa canaleta, eu mostrei lá no Instagram, tá salvo nos destaques. Eu fiz um videozinho lá no fundo e mostrei como que é instalado, ficou bem bacana. O que eu não falei pra vocês ainda é sobre as ferragens. A gente utilizou nas gavetas a corrediça invisível, que ela fica por baixo. Tem um valor mais alto, porém é um investimento, porque a gente, já como eu mostrei pra vocês aqui embaixo, a minha mãe tem problema de coluna, então ela consegue empurrar e não precisar ficar empurrando a gaveta até o final, sabe? Ela dá um empurrão inicial e a gaveta fecha sozinha. E nas dobradiças, a gente utilizou as dobradiças de inox também com slow, porque eu tenho duas filhas pequenininhas, pra quem não sabe. E esse vidro não é temperado, então é perigoso colocar vidro sem o slow, porque aí, se as minhas filhas resolverem bater, a porta não vai bater. Ela vai parar, minha filha até gosta de empurrar ela até o final, não tem paciência para ficar esperando a porta fechar, mas ela não vai dar aquela batida real, assim. Do lado da cristaleira aí a gente tem a geladeira. A gente estava com o projeto pronto quando a minha mãe resolveu trocar a geladeira. Pois é, ela tinha escolhido uma geladeira inverse, aquelas de 82 centímetros, e ela alterou para essa French door, que tem poucos centímetros a mais. Porém, a diferença é que a porta dela, quando a gente abre, é bem grandona. O que acabou acarretando aqui é que a gente teve que puxar todo esse mobiliário um pouquinho para a esquerda, porque senão a porta ia pegar. Isso acontece bastante, gente. Quando a gente tem geladeiras do lado de paredes, a gente sempre tem que deixar um espaço um pouquinho maior, porque senão a porta não abre inteira e a gente não consegue abrir a gaveta de dentro da geladeira. Então, precisa ter um espaço aqui de pelo menos uns 12 centímetros para conseguir abrir a porta, tá? Aí tem o xodó da designer. Esse aqui é o cantinho que eu mais adorei da cozinha, que foi duas portinhas com divisórias para formas. Nossa, quase esqueci. Então são filetezinhos com 6 milímetros, chapas que a gente normalmente usa para fundo de armário. Então o marceneiro conseguiu fazer
as divisórias aqui. A gente calculou certinho. Gente, eu medi forma por forma que minha mãe tem pra calcular. Não sei se vocês conseguem ver, porém cada espaço aqui tem uma largura. Porque essa aqui é diferente desse tamanho de profundidade de forma. Então, cada espaço a gente fez de um tamanho. Acho que daqui pra cá vocês conseguem enxergar bem essa diferença. Então, a gente calculou certinho pra caber tudo milimetricamente. Lá no fundo, a gente conseguiu colocar formas que elas utilizam bem menos. Então fica uma coisa super funcional e prática de utilizar, porque normalmente quando a gente coloca a forma uma em cima da outra, e minha mãe que tem problemas de coluna, ela tem que tirar tudo lá de cima e é um peso bem grande, né? Tava esquecendo já, eu tava me despedindo de vocês e eu falei, não, tem mais uma coisa que eu esqueci. Sobre a dobradiça inox. Gente, existe dobradiças comuns com slow, porém a gente escolheu a inox porque ela não... meu Deus do céu. Inoxida. Desculpa aí. Não inoxida tão fácil. Eu acho que é oxida, não é? Inoxida. Ela não oxida. Oxida. Meu Deus. Desculpa, vai de novo. Esse tipo de dobradiça, principalmente aqui em Curitiba, em regiões que são mais úmidos, a gente tem muito problema com dobradiça começar a enferrujar e estragar muito fácil. Dá 2, 3 anos ela já começa a estragar e dá barulhinho, fica chato. Esse tipo de dobradiça não é para dar problema tão cedo, porque ela é feita de inox. É um valor mais caro? É um valor mais caro. Se eu não me engano, é uns 50% a 70% mais caros do que as dobradiças comuns. Porém, vale a pena, porque você não precisa trocar, não precisa ficar chamando o marceneiro para trocar, não precisa comprar de novo, porque se for contar quantas dobradiças tem aqui, é um número razoável, né? Então, é um investimento que vale a pena. Então, essa foi a cozinha da minha mãe. Meu pai vai ficar brigando comigo, falando que não é só da minha mãe, é minha também, mas é da minha mãe. Vocês devem ter percebido, eu estou até descalça aqui, né? Porque é mãe, então a gente não pode sujar a cozinha. Então estamos descalços, eu e o Alan. O Alan é o rapaz que também está aí atrás da câmera, ele não aparece, mas ele está descalço também, pra minha mãe não brigar com a gente, falando que a gente sujou a casa dela. Mas muito obrigada por acompanharem até aqui, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida de como foi feita alguma coisa, Fran, como que instala o LED da cozinha? Como que foi passada a fiação? Isso a gente nunca comenta, né? Porque não tá lá atrás, não consigo mostrar pra vocês em vídeo, mas eu posso explicar. Você gostou da cozinha da minha mãe? Pois é, tem muitos projetos que eu mostro só lá no meu Instagram, tem projetos que eu não pego acompanhamento, que eu só consigo mostrar detalhezinhos e coisinhas por lá. Então me segue, me manda direct se tiver alguma dúvida, ou até mesmo coloca aqui nos comentários. A ideia, gente, é deixar as reformas de interiores muito mais simples e muito mais claras para vocês. É por isso que eu estou aqui filmando para vocês. Devo dizer pra vocês que a partir de hoje eu vou começar a fazer vídeos uma semana sim e uma não, pra não atrasar. Eu também tomei algumas decisões sobre fazer menos obras por vez. Eu quero fazer cada vez projetos mais personalizados e mais próximos dos clientes. Tenho pacotes diferenciados, não tenho quantidade de horas que eu passo dentro de obra. E eu quero estar cada vez mais junto com vocês para que vocês não tenham dor de cabeça nenhuma na hora da execução do sonho de vocês. Porque é isso que a gente faz. A gente transforma casas em sonhos. É por isso que eu tô aqui. Muito obrigada, até o próximo vídeo e beijinho no coração.